Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte, que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a 91.9, a Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Maricampo em Cotovelo, a 107 FM em Nova Cruz, a Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, a Rádio FM em Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos e da Rádio Palmeiras do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra. Como Cristo, bom pastor, edificas a igreja. Tu podes tudo em quem te chama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Nesse 28º domingo do tempo comum, o Evangelho proclamado em nossas liturgias é o de Marcos, capítulo 10, versículo de 17 a 30. Assim narra o evangelista. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tu tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isto, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso.
e perguntavam uns aos outros: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho deste domingo nos apresenta o encontro em Jesus e um homem descrito como alguém que possuía muitos bens e que entrou para a história como o jovem rico. Seu nome não é citado. Na verdade, o Evangelho de Marcos refere-se a ele apenas como um homem, sem especificar sua idade ou identidade, sugerindo que nesse personagem podemos nos enxergar como em um espelho. Esse personagem representa cada um de nós. Seu encontro com Jesus, portanto, nos convida a refletir e examinar a profundidade de nossa própria fé e como se dá a nossa relação com Deus, a nossa relação e nossa relação com os bens materiais. Enquanto Jesus caminhava, veio alguém correndo e lhe apresentou uma pergunta decisiva a respeito do sentido da vida. Bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Essa pergunta diz respeito ao sentido de vida, mas observemos como ela é feita, quais os verbos foram empregados. Este homem diz: deve fazer, para ter. Portanto, a pergunta tem a ver com o modo como nós vivemos a nossa religiosidade, a nossa fé, se a vivemos como um dever ou de forma gratuita, se nós vivemos como uma obrigação. Faço isto para obter aquilo, faço algo para receber o que me interessa. Portanto, uma pergunta que compreende o modo como nós vivemos a fé, a religião, o modo como nós vivemos a religiosidade. Se vivemos a religiosidade com base numa relação comercial com Deus ou de forma gratuita, de uma relação comercial com Deus, eu dou algo para receber algo em troca. No entanto, a fé não é uma relação de troca e não é um simples devo, faço, obtenho. A fé envolve liberdade e amor. Se a vejo principalmente como uma obrigação ou uma moeda de troca, estou no caminho errado, pois a salvação é um dom, não é um dever. É gratuita e não pode ser comprada. Quando os discípulos escutaram a observação de Jesus que dificilmente um rico entraria no reino dos céus, os discípulos se perguntam: então quem pode se salvar? E nosso Senhor foi claro: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, a salvação não resulta do nosso esforço pessoal, não é uma conquista nossa, não obtemos nossa como se fosse a troca por algo que nós fizemos ou merecemos diante de Deus. A salvação é graça de Deus, para Deus nada é impossível. E é isso que nos dá grande esperança. Por isso, o nosso primeiro desafio, quando vivemos a nossa fé, quando exercitamos a religiosidade, é nos livrarmos de uma fé comercial e mercantilista, que projeta a falsa imagem de um Deus contador, um Deus controlador, e não de um Deus que é Pai amoroso. Muitas vezes, caímos nessa armadilha de viver uma fé comercial, agindo com a expectativa de que se eu faço isto, Deus me dará aquilo. Após mostrar que Deus é fundamento de todo o bem, quando o jovem chama Jesus bom e mestre, Jesus diz para ele: por que me chamas de bom? Somente Deus é bom. Para mostrar que Deus é fundamento do bem, do que é bom, do que é ético, do que é certo, é fundamento da justiça, é fundamento do dever. Então nosso Senhor apresenta a ele o caminho da lei, como uma proposta de realização humana. Como se dissesse: tu quer ser feliz? Tu quer viver de forma correta, de forma boa?
você quer dar sentido à sua vida, então pratique a lei. A lei contém tudo. Mas aquele homem havia praticado a lei, observado com todo rigor desde a sua juventude. Mas, no entanto, não tinha encontrado ainda a felicidade, não era feliz. O problema do sentido de vida continuava. Como todo ser humano, aquele homem sente-se atraído pela plenitude da vida. Mas, como era muito rico, estava habituado a contar com as suas riquezas. Quem sabe pensasse que também a riqueza pudesse comprar a felicidade, a vida eterna. É de fato que os bens materiais nos dão grande conforto, facilita muito a vida das pessoas, mas não é capaz de saciar aquela fome de eternidade, aquele vazio existencial que está dentro do ser humano. De forma alguma a riqueza compra a salvação, ou talvez podemos conquistá-la, a salvação, como se fosse uma espécie de mandamento especial. Jesus, por isso, ele captou o desejo profundo que havia naquele homem, fitando nele o olhar, o amou, sentiu afeição por ele, e cheio de amor, semelhante ao amor de Deus, o amor de Deus que nos olha assim, diz para ele: uma coisa apenas te falta. Que faltava àquele homem rico? O dom da gratuidade. E então Jesus lhe apresenta um desafio: vai, vende tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres e vem e segue-me. Portanto, o Senhor compreende também qual é o ponto frágil daquele homem, precisamente o seu apego aos muitos bens que possuía, e por isso apresenta-lhe a proposta de desfazer-se de tudo e de dar o que tinha aos pobres, de modo que o seu tesouro e, por conseguinte, o seu coração já não mais estivesse na terra, nos bens materiais, mas no céu, no eterno, em Deus. E após essa total liberdade, ele apresenta o chamado para ser seu discípulo: vem e segue-me. Contudo, aquele homem, em vez de aceitar com alegria o convite de Jesus, foi-se embora entristecido, porque era muito rico e não conseguia desapegar-se de suas riquezas, que nunca lhe poderiam dar justamente aquilo que ele buscava, a vida eterna, a felicidade. Talvez também seja isso que nos falte. Muitas vezes, nos contentamos em fazer o mínimo necessário, enquanto Jesus nos chama, nos olha com amor, nos fita o nosso olhar e nos pede para dar um máximo de nós. Quantas vezes nos limitamos a cumprir deveres, preceitos, algumas orações, alguns gestos e atos de piedade e outras práticas similares, enquanto Deus, que nos concede a vida, nos pede gestos que impulsionem a nossa vida e que deem sentido à nossa vida. Uma fé sem doação, sem gratuidade, é uma fé incompleta, frágil, é uma fé enferma. Uma fé sem generosidade, sem as obras de misericórdia, acaba por nos entristecer, assim como aconteceu com aquele homem, que mesmo após receber o olhar amoroso de Jesus, que o fitou com tanto amor, voltou para casa triste e pesaroso. A este ponto, Jesus dá aos discípulos e também a nós o seu ensinamento, como é difícil para aqueles que possuem riquezas entrar no reino de Deus. Ouvindo essas palavras, os discípulos ficaram desapontados e perplexos. Ainda mais quando Jesus acrescentou: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Vendo-os admirados, perplexos, nosso Senhor lhes disse: aos homens isto é impossível, mas não a Deus, pois a Deus tudo é possível. Jesus, portanto, nos ensina que a salvação é graça de Deus. Não nos salvamos por nossos esforços pessoais. Não é uma conquista nossa. Nós devemos entrar na dinâmica do reino, numa relação gratuita e não naquela relação de troca. Dou algo para receber algo em troca. Jesus nos ensina que para um rico é muito difícil entrar no reino de Deus, mas não é impossível. De fato, Deus pode conquistar o coração de uma pessoa que possui muitos bens e torná-la solidária com os pobres e necessitados, dando uma função social à sua riqueza. São Clemente de Alexandria comenta esta passagem, dizendo que a parábola ensina aos ricos que não devem descuidar da sua salvação, como já se fossem condenados, nem devem abandonar a riqueza, nem a condenar como se fosse um mal e hostil à vida, mas devem aprender a usar a sua riqueza para fazer o bem. Quanto se pode fazer o bem às pessoas que têm recursos materiais,
e assim conquistar a verdadeira vida, a vida eterna. Quem põe-se, portanto, a seguir Jesus Cristo pode utilizar de seus dons, de seus bens, de sua influência social, do seu prestígio, do seu saber, da sua cultura, do exercício de sua profissão e de suas riquezas para fazer o bem e salvaguardar a vida, especialmente das pessoas mais vulneráveis. Como é difícil para o rico entrar no reino de Deus. Como é difícil para o rico entrar no reino de Deus. Os poderosos me perseguem sem motivo. Meu coração, porém, só teme a vossa lei. Tanto me alegro com as palavras que dissestes, quanto alguém ao encontrar grande tesouro. Como é difícil para o rico entrar no reino de Deus. Como é difícil para o rico entrar no reino de Deus. Eu odeio e detesto a falsidade, porém amo vossas leis e mandamentos. Eu vos louvo 7 vezes cada dia, porque justos são os vossos julgamentos. Como é difícil para o rico entrar no reino de Deus. Como é difícil para o rico entrar no reino de Deus. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. Documento da 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano, em Aparecida, afirma que o povo de Deus sente a necessidade de presbíteros discípulos, que tenham uma profunda experiência de Deus, configurados com o coração do bom pastor, dóceis às orientações do Espírito, que se nutram da palavra de Deus, da Eucaristia e da oração. E em outro parágrafo, 201, acrescenta: a primeira exigência é que o pároco seja um autêntico discípulo de Jesus Cristo, porque só um sacerdote enamorado do Senhor pode renovar uma paróquia, mas ao mesmo tempo deve ser um ardoroso missionário, que vive o constante desejo de buscar os afastados e não se contenta com a simples administração. Estas 2 passagens do documento de Aparecida revelam a necessidade urgente de presbíteros que, mais do que administradores e executores de atividades, de ritos, sejam discípulos de Jesus e missionários ardorosos do mistério do Reino, comprometidos com a transformação da realidade à luz do Evangelho. Mas, então, nos perguntamos, o que significa ser discípulo? A palavra discípulo, geralmente é usada para designar um aluno ou o seguidor de uma doutrina. No contexto cristão, sobretudo como Jesus usa essa palavra, esse conceito vai além desse uso. O discípulo não é alguém que apenas aprende uma doutrina e é capaz de transmiti-la aos outros, mas alguém que estabelece uma relação pessoal de amizade, íntima e profunda com o mestre. Na antiguidade, os mestres formavam discípulos para aprender uma doutrina e propagar suas ideias. Contudo, Jesus rompe com esse paradigma. Ele não chama os discípulos para aderir a uma doutrina, para aderir a ideias, a uma ideologia ou a leis, mas para uma
comunhão de vida profunda com a sua pessoa. O discípulo, portanto, tem dois elementos, o discipulado, portanto, tem dois elementos essenciais. O discipulado de Jesus. Não é o discípulo que escolhe o mestre, mas Jesus que escolhe os seus discípulos. Além disso, os discípulos são chamados para estar com ele e participar de sua missão. Quando Jesus convida os discípulos de João Batista, vinde vede, ele não está chamando-os para aprender uma doutrina, mas para viver em comunhão com ele. Ser discípulo, portanto, exige uma entrega total e liberdade interior para seguir o mestre aonde ele for. Desafio que ele colocou ao jovem rico, aquele homem que possuía muitas riquezas. Se queres, portanto, ser perfeito, queres ser feliz, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem, segue-me. Ser discípulo requer, portanto, a liberdade para seguir o mestre com total exclusividade e generosidade. A relação entre o discípulo e Jesus é uma participação viva no mistério de sua relação trinitária. Na parábola da videira e dos ramos, que nós encontramos no Evangelho de São João, Jesus usa essa metáfora para falar que esse vínculo entre o mestre e o discípulo é profundo. Ele não quer que sejamos apenas servos, mas amigos e irmãos, compartilhando de sua vida divina e da missão de transformar o mundo à luz do Evangelho. Essa amizade com Jesus transforma o discípulo, moldando sua vida e suas motivações, de modo que ele possa fazer novas todas as coisas. Também, ser discípulo implica carregar a cruz, assim como o próprio Cristo a carregou. A esse respeito, Jesus é muito claro. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A renúncia e o sacrifício fazem parte do caminho do discípulo. Em um mundo que valoriza o prazer e a busca pelo conforto, o chamado de Jesus ao sacrifício pode parecer estranho, absurdo. No entanto, essa entrega é o que dá sentido à vida do cristão, pois é na doação de si que o discípulo encontra a verdadeira felicidade. Embora o discipulado comporte a cruz, ele também é marcado pela profunda alegria de ter encontrado o Senhor. O documento de Aparecida lembra que ser cristão não é uma carga, mas é um dom. A verdadeira alegria do discípulo nasce do encontro com Jesus, que dá sentido à vida e à missão. Essa alegria não é superficial, mas enraizada na fé e se expressa em cada ato de amor e serviço ao próximo. Ouça toda semana nesta emissora o programa Naquele que me fortalece com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. Oração, comentário do Evangelho e reflexões. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que
Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.